Olá, estamos de volta para mais um estudo da lição da Escola Sabatina deste trimestre sobre Gálatas, a Epístola de Paulo aos Gálatas, o Evangelho em Gálatas. Na primeira lição, nós estudamos sobre o apóstolo Paulo, quem foi este personagem extraordinário da Igreja Apostólica, o maior de todos os apóstolos no que diz respeito à missão da Igreja, à evangelização do mundo greco-romano. E nesta semana, o nosso assunto é exatamente a autoridade de Paulo, a autoridade apostólica de Paulo e o seu Evangelho. A conversão de Paulo foi um dos eventos mais extraordinários da Igreja primitiva, da Igreja Apostólica após o Pentecostes. E há uma citação que eu gosto bastante, que descreve o que a conversão de Paulo representou para a Igreja primitiva. É de Ellen White, livro Atos dos Apóstolos, página 124. Diz assim: um general que tomba em combate está perdido para o seu exército, mas sua morte não acrescenta força ao inimigo. Mas quando um homem preeminente se une às forças opositoras, não apenas se perdem seus serviços, como ganham decidida vantagem aqueles com quem se uniu. Saulo de Tarso, em caminho a Damasco, podia facilmente ter sido fulminado pelo Senhor, e muita força se teria retirado do poder perseguidor. Mas Deus, em sua providência, não apenas poupou a vida de Saulo, mas converteu-o, transformando assim um campeão do campo inimigo para o lado de Cristo. Orador eloquente, crítico severo, Paulo, com seu decidido propósito e inquebrantável coragem, possuía as próprias qualificações necessárias à igreja primitiva. A verdade é que, com a conversão do apóstolo Paulo, a igreja apostólica nunca mais seria a mesma. Deus usaria este apóstolo de maneira poderosa para levar o evangelho, para estabelecer a igreja entre os gentios, em terras greco-romanas. E durante toda a sua vida, o apóstolo Paulo se dedicou incansavelmente a esta tarefa e ele deve a sua vida, ele entregou a sua vida a Deus no serviço evangélico, testemunhando do Senhor Jesus. Mas aqui nós temos um problema em relação ao apóstolo Paulo, porque lá em Atos capítulo 1, versículos 21 e 22, quando a igreja, após a ascensão de Jesus, busca um substituto para Judas, havia alguns critérios em particular que deveriam ser cumpridos para que a pessoa pudesse ocupar a função. E o principal critério ali é que fosse uma testemunha da ressurreição de Jesus. Ora, o apóstolo Paulo não esteve com Jesus durante o seu ministério. E o fato de a conversão de Paulo ter sido sem a intervenção dos 12 e Paulo não haver acompanhado a Jesus durante seu ministério, o próprio apóstolo ter tido um passado de perseguidor, isso levantava suspeitas na igreja acerca da sua conversão e muito mais ainda acerca da sua autoridade apostólica. E quando nós olhamos em suas epístolas, o apóstolo Paulo, em praticamente todas elas, faz questão de iniciar a epístola com uma defesa de seu apostolado. Isto acontece em Gálatas, por exemplo. Gálatas capítulo 1, versículos 1 em diante, ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós vemos uma preocupação de Paulo em defender o seu ministério, em defender a sua autoridade apostólica. Mas como fica, então, essa questão do critério lá de Atos 1, 21 e 22? O apóstolo, alguém para ser apóstolo, ter sido uma testemunha da ressurreição. O apóstolo Paulo estava pronto para justificar seu ministério, para defender sua autoridade apostólica com base em 3 elementos fundamentais. O primeiro elemento, satisfazendo o critério de Atos 1, 21 e 22,
era exatamente o fato de que ele vira o Senhor Jesus Cristo. Ele era, portanto, uma testemunha da ressurreição. E o apóstolo Paulo afirma isso de modo muito claro em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 1. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo, diz ele. Não vi Jesus, nosso Senhor? Vemos esta preocupação do apóstolo em justificar, em defender sua autoridade apostólica a partir do fato, ou com base no fato de que ele vira o Senhor Jesus. O encontro de Paulo com Cristo na estrada de Damasco fizera dele uma testemunha da ressurreição de Jesus. Um segundo ponto usado por Paulo para defender o seu ministério era o chamado de Deus. Ele não só era uma testemunha da ressurreição, mas ele fora chamado por Deus para ser apóstolo. E um tipo específico de apóstolo, apóstolo aos gentios, para levar o evangelho aos gentios. Voltando a Gálatas, capítulo 1, ele diz, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Ele não recebeu o seu chamado mediante homem algum, não houve uma mediação humana, mas por intermédio de Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo justificava o seu chamado, sua autoridade, seu ministério, com base num chamado diretamente da parte de Deus. E ainda no capítulo 1 de Gálatas, nos versículos 15 e 16, ele declara, quando, porém, ao que me separou antes mesmo de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Paulo fora chamado por Deus e ele tinha esta consciência de que Deus tinha um plano para ele antes mesmo do seu nascimento. Nós encontramos uma linguagem semelhante da parte de alguns profetas no Antigo Testamento, especialmente o profeta Jeremias. Esta convicção do apóstolo de que Deus realmente o chamara para o ministério apostólico. E a terceira evidência, a terceira forma pela qual Paulo justificava o seu ministério era com base nas evidências concretas de seu chamado. Voltando para 1 Coríntios capítulo 9, onde Paulo diz que ele era apóstolo porque ele vira o Senhor, no versículo 2 ele diz assim, se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ele podia apelar à experiência dos seus conversos, das suas igrejas, como uma evidência do seu chamado. Ele, em outras palavras, estava dizendo, olhem para vocês mesmos, vejam o resultado do meu ministério, o resultado da minha pregação e me digam se isto não é de Deus, se Deus não me usou para que eu levasse o evangelho até vocês. Em que pese este esforço do apóstolo para justificar o seu chamado e o seu ministério, ele teve muitas dificuldades desde o início. Como eu disse, o seu chamado não fora intermediado por nenhum dos apóstolos, não fora testemunhado por ninguém. O próprio Ananias chegou um pouco depois, chegou tardiamente em cena, já quando Paulo estava em Damasco. E também o passado perseguidor de Paulo colocava-o sob suspeita, e ainda mais o evangelho pregado por Paulo. Nós vemos, através no livro de Atos e em algumas de suas epístolas, como que Paulo tinha dificuldades em ser aceito, em ser reconhecido pela igreja de Jerusalém, justamente por conta do seu evangelho, um evangelho suspeito que Paulo pregava, não é? E ali estavam os judaizantes, que eram membros da igreja de Jerusalém. Qual era o relacionamento dos judaizantes com os demais apóstolos? Não está muito claro no Novo Testamento, mas sabemos que eles tinham conexões com os demais apóstolos. Nós vemos isso em Gálatas 2, por exemplo, e em 2 Coríntios, capítulos 10 a 13. Eles eram judeus cristãos que discordavam do evangelho de Paulo. Eles achavam que o homem, para ser perdoado por Deus, para ser aceito por Deus, precisa ser circuncidado, ou precisava ser circuncidado e cumprir toda a lei de Moisés. Eles não estavam absolutamente confortáveis com a noção de um evangelho única e exclusivamente pela graça de Jesus Cristo.
E, portanto, eles iam no encalço do apóstolo, desfazendo a sua mensagem, distorcendo o seu evangelho, tentando convencer os gentios cristãos de que se eles não se submetessem às exigências da lei de Moisés, eles não poderiam ser salvos. E eles aparentemente faziam uma série de acusações contra o apóstolo Paulo. Uma das acusações pode ser inferida a partir do versículo 10, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Aparentemente, os judaizantes diziam que Paulo, ao não exigir a circuncisão da parte dos seus conversos, ele estava tentando agradá-los, estava tentando facilitar o evangelho para eles. De fato, a circuncisão era rejeitada no mundo greco-romano. Os gregos e os romanos rejeitavam a circuncisão como sendo uma barbárie, uma mutilação. Eles não aceitavam, era uma barreira. Mas não era por causa disso que Paulo não exigia a circuncisão de seus conversos. Ele não o fazia porque o evangelho é um evangelho baseado única e exclusivamente na graça de Deus. Deve ser aceito pelo ser humano única e exclusivamente pela fé. A circuncisão, a lei, não tem qualquer participação nisto. E em sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, depois de dizer que ele não estava necessariamente tentando agradar as pessoas, de dizer que o evangelho por ele anunciado não era um evangelho de origem humana, versículos 11 e 12, faço, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Aqui se centralizava, aqui se fundamentava a parte da autoridade apostólica de Paulo. E então, nos versículos 13 e 14, ele recapitula parte da sua experiência passada como judeu. Ele procura lembrar os seus ouvintes, os seus leitores, não é, na Galácia, do tempo que ele havia sido judeu, o seu procedimento no judaísmo, como que ele, inclusive, perseguia a igreja por conta do seu zelo e das suas convicções contra Jesus e contra a fé cristã. No versículo 14, ele diz que na sua nação, ele, com relação à prática da religião judaica, ele avantajava-se a muitos da sua idade. Paulo era o que havia de melhor no judaísmo da época, extremamente bem preparado, havia estudado com o melhor dos rabinos de Jerusalém, conhecia o mundo greco-romano e extremamente zeloso das tradições de seus pais. Paulo, portanto, a sua conversão deveria ser observada como algo único, como algo singular. Não era qualquer um. Era alguém que recebera o melhor da formação rabínica de seus dias para ele mesmo ser um rabino e agora estava pregando um evangelho de Jesus Cristo. Nos versículos 15 e 16, o apóstolo salienta, usando linguagem quase que profética, semelhante à de Jeremias, por exemplo, de que Deus o chamara para ser apóstolo desde antes de ele nascer. Esta era a convicção do apóstolo. Desde antes, aquele que me separou antes mesmo de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios. E então ele diz que ele começou imediatamente a sua obra de pregação sem consultar pessoas. Ele não foi pedir a bênção da igreja de Jerusalém, ele não foi pedir autorização para os demais apóstolos, ele foi chamado por Deus e imediatamente ele se pôs a pregar. É o que ele continua dizendo no versículo 17, ele não foi para os que eram apóstolos antes dele, ele fora para a Arábia, e aqui ele dá um pequeno itinerário de suas atividades, não é? De suas jornadas logo após a sua conversão. Depois de um período de aproximadamente 10 anos, Paulo em Damasco, na Arábia, Damasco, Jerusalém rapidamente, alguns anos passados em Tarso, então Paulo é reintegrado nas atividades da igreja em Antioquia da Síria, por meio de Barnabé, e Paulo inicia suas viagens missionárias. Nós vamos ver alguns slides agora que nos ajudam a entender as atividades missionárias de Paulo. Aqui está a Palestina, não é? Jerusalém
ficava aqui ao sul da Palestina. Aqui está Damasco, onde Paulo se converteu, mas aqui está Antioquia, Antioquia da Síria. E as atividades de Paulo se centralizam em Antioquia da Síria. Interessante que não em Jerusalém, mas em Antioquia da Síria. E daqui Paulo sai nas suas 3 viagens missionárias. Esse aqui é um pequeno mapa da primeira viagem, passando por Chipre, Panfilha e o sul da Galácia, exatamente a região para onde Paulo escreveu a sua carta. Temos um segundo slide com a segunda viagem missionária de Paulo, também saindo de Antioquia, mas agora indo por terra, passando pela Cilícia, Tarso, onde ele estivera durante os primeiros anos de seu ministério, e indo novamente para a região sul da Galácia. Aqui está a região da Galácia, naquilo que é talvez a parte central da moderna Turquia. Isto aqui hoje corresponde ao território da Turquia, a Galácia. Paulo estivera na sua primeira viagem, na sua segunda viagem. Na sua segunda viagem, Paulo vai até a Macedônia, Corinto, onde ele fica 1 ano e meio, e dali ele retorna para Antioquia. Temos um terceiro mapa com a terceira viagem missionária de Paulo, onde ele cobre novamente os mesmos territórios, só que agora ele passa 3 anos na cidade de Éfeso e novamente passa pela Macedônia e pela Acaia antes de voltar. E assim temos o apóstolo Paulo envolvido nessas atividades missionárias. As 3 viagens missionárias de Paulo ocupam boa parte do livro de Atos, a partir do capítulo 13 até o capítulo 21 do livro de Atos. E à medida que Paulo ia fundando igrejas, estas igrejas começavam a enfrentar suas dificuldades naturais e Paulo tinha que escrever cartas. E foi assim que Paulo iniciou também a sua atividade literária, escrevendo para as suas igrejas, aquelas igrejas que ele havia fundado. E ele escreveu inúmeras cartas. No Novo Testamento nós temos 13 cartas que levam o nome do apóstolo Paulo. Hebreus é considerada por muitos uma carta paulina, mas ela não traz o nome do apóstolo. E Paulo escreveu ainda outras cartas que são mencionadas em suas epístolas, mas que não foram incluídas no cânon do Novo Testamento. Uma dessas cartas é Gálatas. O que era uma carta? Uma carta era um meio de comunicação, o meio de comunicação mais comum na antiguidade. Havia cartas públicas, cartas particulares, cartas longas, cartas breves, não é? E as cartas de Paulo refletem todo tipo de preocupação do apóstolo com as suas igrejas, com as igrejas por ele fundadas. E elas estão organizadas no Novo Testamento por ordem de tamanho. Romanos é a mais longa, Filemon é a mais curta, é a mais breve. E assim as cartas de Paulo mostram esta profunda preocupação do apóstolo. Ele começou a sua atividade literária em sua segunda viagem missionária. A sua primeira epístola aparentemente foi 1 Tessalonicenses, em segundo veio 2 Tessalonicenses e pouco a pouco as demais epístolas foram sendo produzidas. Elas revelam a preocupação do apóstolo com suas comunidades, à medida que elas iam enfrentando dificuldades. Todos os tipos de problemas, problemas de comportamento dos membros, problemas com falsos mestres, problemas com o evangelho, e isto acontece em particular com Romanos e com Gálatas, por causa da atividade dos judaizantes. Esta epístola, portanto, é uma epístola tremendamente importante, junto com Romanos, por falar, por defender o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo deixa bem claro, logo de início, a sua insatisfação para com a atividade dos judaizantes. Nos versículos 6 a 9, ele se mostra, no capítulo 1, ele se mostra admirado pela forma como que os judaizantes estavam ganhando terreno nas igrejas da Galácia. E como que, ao trazerem um outro evangelho, eles estavam conseguindo influenciar os membros gálatas a aderirem, a aceitar este outro evangelho, que nada mais era do que uma distorção do evangelho, diz Paulo. É um outro evangelho que nada tem que ver com o evangelho de Jesus Cristo. Assim, Gálatas é uma defesa magistral, eloquente do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos muito a ganhar, muito a aprender ao estudarmos esta epístola detidamente, cuidadosamente, com oração inclusive, pedindo a iluminação do Espírito Santo,
porque estamos lidando daquele que é, sem dúvida nenhuma, o assunto mais importante, o assunto mais fundamental. Como pode o ser humano ser perdoado, ser justificado, ser salvo, ser aceito por Deus? Este é o tema da Epístola de Paulo aos Gálatas.